Algumas emoções são tão desagradáveis que não queremos encará-las. A vergonha, por exemplo, dependendo da causa que a desencadeou, pode ser uma emoção muito incômoda. A inveja é uma emoção ainda mais marcante. Ela é tão aversiva que até negamos a possibilidade de que possa estar acontecendo conosco. Mas a verdade é que vergonha e inveja fazem parte da vida. Todos, em algum momento, já vivenciaram essas emoções. E acredite, mesmo emoções tão desagradáveis podem ser usadas a nosso favor, dizendo algo para o nosso autoconhecimento. Podem ser mobilizadas para o nosso bem. Fique atento, esse é o assunto dessa aula. Vergonha é uma emoção tão desagradável que eu aposto que a maioria das pessoas preferiria não ter que lidar com ela. A vergonha, além de ser incômoda, desagradável, é uma emoção complexa. O que eu quero dizer com isso? Que ela pode vir combinada com outras emoções igualmente desagradáveis. Quer alguns exemplos? Olha só. A decepção acompanha a vergonha quando entendemos que falhamos, não atendendo à expectativa, seja a própria ou seja a expectativa de outra pessoa, a expectativa que outra pessoa tinha conosco. A culpa é um sentimento ainda mais forte que pode acompanhar a vergonha. E ela acontece quando, além de percebermos a falha, essa falha implica prejuízo ou sofrimento para si ou para outra pessoa. Olha só, duas emoções desagradáveis aí que podem acompanhar a vergonha, a decepção e a culpa. E olha só, até mesmo a raiva pode se combinar com a vergonha. Por exemplo, quando somos expostos ou nos expomos a uma situação vexatória. Por exemplo, em alguma brincadeira de mau gosto que algum colega faz conosco, nos expondo perante algumas outras pessoas. Essas emoções são perturbadoras e complexas, mas elas podem ser muito úteis. Como assim elas podem ser úteis? Pois elas podem nos ajudar a repensar a realidade e repensar nossas atitudes. Como que a vergonha pode fazer isso? Muito bem, se algo nos causa vergonha, é importante, em primeiro lugar, analisarmos a situação. Vão aqui alguns exemplos de algumas perguntas que podem nos ajudar nisso. Olha só, gente. Diante daquela situação, eu tinha controle pleno dela, ou seja, todas as variáveis estavam ao meu controle? Outras pessoas já passaram por essa situação? Ou só eu que acabei passando por uma situação como essa? A responsabilidade é apenas minha sobre o que aconteceu? Outras pessoas, será que consideram essa experiência algo tão sério para causar tanta vergonha? As pessoas têm a obrigação de agir como eu gostaria? Essas são algumas perguntas que nos ajudam a repensar a realidade que nos provocou vergonha. Só que é fundamental também revisar a nossa própria atitude. E vão aqui algumas perguntas que podem nos ajudar a repensar as nossas atitudes diante de um sentimento ou de uma emoção de raiva. Olha só, é possível acertar sempre? Se foi um erro que nos está provocando essa vergonha, poxa, é possível acertar sempre? Outra coisa, eu fiz de propósito isso que me causou vergonha? Eu me empenhei e apesar do meu empenho eu falhei? Eu posso corrigir o dano ou, no mínimo, desculpar-me com a outra pessoa para a qual eu causei algum incômodo ou algum prejuízo? Ao respondermos essas perguntas, é importante termos uma visão flexível. E o que eu sugiro para vocês para exercerem uma visão flexível? Em primeiro lugar, evitar exageros. Evitar ser rigoroso demais consigo mesmo, algo que pode levar a um sofrimento disfuncional que será inútil para o aperfeiçoamento. Por outro lado, também devemos evitar amenizações inadequadas. A ideia não é só desculpar-se, pois se houve um erro, de fato eis aí uma ótima oportunidade para aperfeiçoamento. Se por um lado não temos que ser rígidos demais consigo mesmo, por outro lado não devemos amenizar demais, pois devemos encontrar aí uma oportunidade, uma brecha para nos aperfeiçoarmos. Aposto que a vergonha é uma emoção muito mais complexa do que você pensava.
Mas nessa aula vamos ver uma emoção ainda muito mais difícil de ser trabalhada. Essa emoção é a inveja. Ao contrário da vergonha que diz respeito ao modo que olhamos para nós mesmos, a inveja diz respeito ao modo com que olhamos para os outros. É uma emoção tão tóxica que é difícil mesmo admitirmos que ela faz parte das nossas vidas. Se a gente pedir para alguém falar de alguma experiência com a inveja, olha, fale de alguma vez aí que você teve contato com a inveja. Aposto que será mais provável a pessoa falar de alguma vez que foi invejado do que alguma vez que teve inveja de alguém. É uma emoção tão tóxica que é difícil até mesmo admitirmos que ela faz parte das nossas vidas. A inveja é um sentimento muito vergonhoso. E diferente de apenas desejar o que a pessoa tem, isso seria cobiça. A inveja é desejar ser admirado, ser considerado como o outro, ou, por outro lado, até mesmo desejar que o outro perca o que admiramos. O que é muito vergonhoso e cá entre nós não faz sentido algum. Apesar de não fazer sentido, às vezes a inveja acontece. Tal como a vergonha, a inveja é um sentimento complexo. Olha só, a inveja pode surgir combinada com a raiva, com a tristeza ou até mesmo com o sentimento de justiça, como se o outro tivesse atributos e consideração imerecidos, coisas que você deveria ter. E olha, a inveja ela é tão complexa que sempre ela vem com um quesinho, com uma pitada de admiração. Olha só que emoção mais esquisita que é a inveja. Mas como será que podemos tirar proveito de uma emoção tão incômoda, tão perturbadora como a inveja? Muito bem, se invejamos é porque a pessoa está numa posição ou tem algo que almejamos. Portanto, ela pode ser uma excelente fonte de autoconhecimento. Com isso, podemos conhecer melhor os nossos desejos e aspirações e entender melhor o que nos falta. A partir daí, eu posso voltar o olhar para mim e mudar a minha atitude. Para o quê? Para ir em direção de onde eu gostaria de estar. Conquistar o que eu gostaria de ter, seja em reconhecimento, seja do ponto de vista material. Por outro lado, temos também a possibilidade de rever nossos desejos. Por exemplo, será que eu estou disposto a abrir mão do que a outra pessoa abriu para ter o que ela tem? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. Ou mesmo a gente pode chegar à conclusão de que tais desejos não são tão importantes assim de fato para a gente. Às vezes idealizamos demais o que os outros têm e não está ao nosso alcance imediato. Será que aprendemos um pouco sobre essas emoções desagradáveis e como elas podem nos ajudar?